Lembrando da importância de você chegar já dando um like, né, que é o primeiro C dos 3 Cs do Pavi. Sua curtida, seu like, muda tudo pra gente, não custa e não dói nada. Viu? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado hoje, sexta-feira. Ele foi o quê? A pagar uma multa. Foi condenado. Não, fala a frase inteira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado nesta sexta-feira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado. Não é gostoso falar isso? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado? Podia colocar mais uma vez, né? Vamos falar, vai que alguém não prestou atenção. O presidente Luiz Inácio da Silva foi condenado. Isso. Mas pode repetir, pode falar de novo. Tá bonito de ouvir. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado nesta sexta-feira a pagar uma multa de R$20 mil por ter pedido votos para o pré-candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos, durante o ato do dia 1º de maio. A propaganda eleitoral antecipada é proibida pela legislação no período da pré-campanha. Boulos, por sua vez, foi condenado a pagar R$15 mil. Os dois podem recorrer. A decisão foi expedida pelo juiz Paulo Eduardo de Almeida Sorce, em resposta a uma representação feita por Maria Helena, pré-candidata do Novo à Prefeitura de São Paulo. Pavi, mas e o dinheiro público utilizado para o evento? Isso foi analítico, não, né? Pois é, de fato. Só recapitulando aqui, para quem não prestou atenção, o presidente Lula foi condenado. Tá? E é tão bom falar isso sem o TSE mandando falar. Se falar é multa. Não, foi condenado. O presidente Lula foi condenado. Então o presidente Lula foi condenado e o presidente Lula foi condenado a pagar uma multa e ao lado do presidente Lula ter sido condenado a pagar a multa, ele foi condenado a pagar a multa de R$20 mil. Ao lado do presidente Lula, que foi condenado a pagar a multa de R$20 mil, foi condenado ao lado do presidente Lula, que foi condenado, o Boulos, a pagar 15. É uma multa pequena? É irrisória. E o dinheiro da Lei Rouanet, que foi indevidamente para um evento de sindical trabalhista? Ninguém parece estar dando muita atenção para isso. Mas ele foi condenado, né, Pavi? O Lula foi condenado. Foi condenado hoje a pagar a multa. Agora, por mais que seja pequena essa multa, duas coisas são sensacionais. Primeiro é a gente poder ficar falando o final de semana inteiro que o Lula é condenado. Aproveita antes que alguém descondene. Então fala, mas judia, acaba com a sua garganta de gritar que o Lula foi condenado. Aproveita que a oportunidade é única. Mas tem uma outra coisa também, Pitoli. Vamos imaginar que a condenação seja mantida, por mais irrisória que a multa seja, tá? Por mais irrisória que a multa seja, se o Lula for condenado e continuar sendo condenado na segunda instância, e ele continuar condenado no TSE e tiver que pagar essa multa, mesmo que seja irrisória, essa condenação por essa multa, mesmo que irrisória, sabe qual é o efeito que ela provoca? Em 26, ele não pode concorrer à reeleição, porque a inelegibilidade dele repousa no fato dele ter feito esta captação de sufrágio ilegal, com abuso de poder político e econômico. Então, essa multa não é nada. Mas essa multa, se mantida for, se o TSE, a segunda instância mantiver, se o TSE confirmar essa multa, que ele já falou que quer concorrer à reeleição, Zé Dirceu já falou que quer que ele concorra à reeleição, a candidatura dele à reeleição pode ser impugnada. Porque a Lei Complementar 64 de 1990, que é a lei com base na qual deixaram o Bolsonaro inelegível,
enquadra o Lula como inelegível para a reeleição com base no artigo 1º, inciso 1º, letras H e J. Ou seja, ele abusou do poder político e econômico e também captou ilicitamente votos para o Boulos. E essa multa, então, é o de menos. O mais bonito disso tudo é, se essa condenação transitar em julgado, se ela transitar em julgado, a candidatura dele à reeleição pode ser impugnada, porque ele vai restar inelegível. E se não derem a inelegibilidade do Lula com uma condenação transitada em julgado por captação ilegal de sufrágio, é o fim do mundo. Mas, por enquanto, você pode falar em casa a todo mundo. Você pode pôr até foto, você pode fazer frame no Instagram, tudo. Lula condenado. Porque está certinho, juridicamente válido, pelo menos para o dia de hoje. Pavi, e nesse caso em especial, aconteceu num palco, num evento, na voz do Lula, não vai depender de delação, colaboração premiada, não vai depender de investigação, de encontrar na entrelinhas. O que ele fez é cristalino, né? Agora, eu só fico preocupado o seguinte, que como fizeram questão de divulgar os antipsicóticos, os remédios para esquizofrenia comprados pela presidência, alguém vira dizer que o Lula estava inimputável naquele momento. Porque, meu querido, se tem uma coisa que essa gente não economiza em advogado bom. Então, Pavi, mas então vai ter que falar que ele estava inimputável ontem também. Inimputável ontem também. Quando falou para a menina, já tinha 3 filhos, o que ela tinha que fazer era parar de ter filho. Vai se tornar inimputável com relação à putaria da arte. Não. Tem que sair, então tem que sair tem que pedir para sair, Pavi. Tem, mas daí você olha o Supremo. Aí você vê essas figuras que eu acabei de pintar no Supremo. Aí você fala, eu cumpro decisão judicial por quê? Porque eu acho que a justiça é legítima? Não porque eu tenho medo desses pervertidos. É só por isso. Cumpre-se decisão do Supremo no Brasil porque o Supremo é perigoso, não porque ele é legítimo. Tanto é, Pavi, que eu confesso que eu não vi hoje nenhuma notícia de algum senador ou algum parlamentar rebatendo ou apoiando o que André Mendonça fez ontem. Eu não vi ninguém hoje. Confesso que não vasculhei o Twitter hoje, mas não vi ninguém defendendo o André Mendonça. Pois é. Pois é, querido. Olha, aqui, ó, acabou de sair na Folha de São Paulo. Acabou de sair na Mônica Bergamo. O deputado dos Estados Unidos, Chris Smith, enviou uma carta ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em que afirma que há alarmantes relatos de perseguição política, falta de liberdade de expressão e má conduta judicial no Brasil. No documento, ele faz uma série de questionamentos e pergunta se Moraes observou o devido processo legal e se ordenou que jornalistas fossem censurados. O documento também foi encaminhado à presidência do STF, que é ocupada por esse canalha do Barroso, ao presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, que, segundo a ex-mulher dele, né, não é flor que se cheire, e ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é um capacho, e a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia. Então eu ouso dizer aqui que esse ofício do senador Chris Smith também, ele vai encontrar ouvidos moucos, né? Porque só foi mandado para o esquadrão classe A brasileiro. Que mais? Pavi, mas eu acho que ele está justamente esperando isso. Pelo que eu ouvi o Paulo Figueiredo falando, ele está esperando não encontrar resposta para poder avançar. Então, se eles entenderem que a estratégia é não responder, pode esticar ainda mais essa corda, viu? O Paulo Figueiredo tá online? 1 minuto? Se for 1 minuto, é 1 minuto. Vamos contar aqui, porque ele deve ter informação lá dos republicanos, né?
Aí vocês só me dão um retorno aqui no grupo, porque isso aqui é muito louco, gente. É muito louco isso que está acontecendo. Ao que parece, os Estados Unidos querem impor sanções ao Brasil por conta disso. Que o Alexandre de Moraes não cumpre o devido processo legal, isso é fato. Qualquer estudante de 5ª categoria de direito consegue deduzir que sim. Pode falar. Pavi, na verdade, esse movimento já era aguardado pelo Paulo, inclusive, na semana passada. Aí, quando ele esteve conosco aqui, na tua ausência, na quinta, ele já falava sobre essa possibilidade de acontecer entre a sexta-feira da semana passada e meados dessa semana. Então, já estava sendo aguardado esse questionamento por parte desse congressista americano, viu, Pavi? E o que o Paulo Figueiredo trouxe aqui é exatamente isso. O Paulo, então, traz as informações antecipadamente, ou trouxe para nós antecipadamente, inclusive o destino desse questionamento, que traz para mim até perguntas que parecem ser retóricas, né, Pavi? Exatamente. Não, são perguntas retóricas, mas elas têm que ser feitas, entendeu? Sim, sim. Porque se depender do Supremo aqui, o Supremo diz que não. A PGR diz que não. O Paulo Gonet, a Procuradoria-Geral da República, os coleguinhas do Alexandre de Moraes, e até gente bem informada, colegas meus de faculdade, que hoje ocupam posições estratégicas no direito brasileiro. E eu não falo mais com eles, aliás. Porque uma teve a coragem, a ousadia, a cara de pau, a indecência de me falar que o Alexandre de Moraes salvou a democracia. Eu falo, como é que você pode salvar uma democracia com método autoritário? Desculpa você, para mim é imbecil, morreu para mim. Morreu. Podia não ter entrado no assunto, mas vim defender o Alexandre de Moraes na minha cara. É melhor abrir as duas nádegas e soltar um peido com o meu nariz desse tamanho ainda, eu ia morrer. Mas é melhor do que defender o Alexandre de Moraes na minha cara.